Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesse dia em que os fatos vão muito rápido e você já vai saber da essência deles neste 6 de agosto. Em 1945, está fazendo 80 anos hoje, foi a primeira bomba atômica do mundo, só teve 2, 3 dias depois de Hiroshima, Nagasaki. Morreram aí umas quase 300 mil pessoas, inclusive contando as consequências da bomba. Eu estive lá em Hiroshima com os meus filhos pequenos para mostrar o horror de uma guerra nuclear. Trilhos que derreteram, garrafas derreteram com o calor da Little Boy, né? O gurizinho, o nome da bomba, feita de urânio, jogada pelo B-29, chamado Enola Gay, do comandante Paul Tibbets, que morreu com 92 anos. Antes disso, em março, as superfortalezas americanas haviam feito um ataque maciço contra Tóquio, com bombas incendiárias. Tóquio era uma cidade de madeira e palha. 100 mil pessoas mortas pelo fogo também. Ou seja, o 7 de dezembro de 41 foi o dia da infâmia, em Pearl Harbor. Depois, o 6 de agosto, foi o segundo dia da infâmia, em 1945. Pearl Harbor foi num domingo, Hiroshima numa segunda-feira. Foi uma nova guerra em que não se decidia entre os exércitos num campo de batalha como em Waterloo, né? Cidades bombardeadas, civis mortos. Os mortos desse ataque, praticamente todos civis. Assim aconteceu com Coventry, Londres, na Inglaterra, depois Colônia, Berlim, Dresden. Foram poupadas, só para lembrar, né? Roma e Paris, por exemplo. A Catedral de Colônia foi poupada, mas enfim. Bom, outra guerra terminou num 6 de agosto em 1661, em Haia. O governo português, o Reino de Portugal e o da Holanda assinaram um tratado pelo qual a Holanda desistia do Brasil depois de 30 anos de ocupação. Desistiu por causa de Guararapes, os grandes guerreiros brasileiros que mostraram o nascedouro de um exército nativo, um exército do local, né? O exército brasileiro marca essa data com sua criação. E um registro em 2001, em 6 de agosto, morreu o grande escritor Jorge Amado, Academia Brasileira de Letras, chegou a ser falado para o Nobel de Literatura. Ele foi deputado pelo Partido Comunista, PCB, e era comunista, admirador de Stalin, como ele próprio confessou. Só que a gente olha as biografias hoje, na rede social, não consta o arrependimento dele, dizendo que o comunismo é um grande engodo, uma grande mentira, né, que escraviza as pessoas. Ele disse, na hora que abandonou o comunismo, que não queria mais saber, estava arrependido. Fez 35 livros. Bom, vamos então aos acontecimentos de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, começou hoje a tarifa, o tarifaço, né? Era de 10%, a melhor tarifa entre aquelas que foram anunciadas por Trump. Aí surgiu mais 40%, principalmente por razões políticas. 50% a partir de hoje, numa boa parte de produtos brasileiros, com prejuízos para o Brasil. Lula disse ontem que ia ligar para Trump para convidá-lo para a COP30. Vocês viram aí COP30? A Áustria não vem mais, está muito caro para a Áustria. O presidente da Áustria, que aliás eu me pareço com ele, ou ele se parece comigo, e tem o nome de Alexandre.
Alexandre Van der Bellen avisou que está muito caro, que não tem dinheiro para pagar em Belém. Bom, disse que ia convidar, mas não ligou. E agora ele está dizendo para Reuters, que o entrevistou, que ele não vai se humilhar e ligar para Trump. Ele não está entendendo que ele é chefe de Estado. Chefe de Estado pode sofrer qualquer humilhação, tortura, ameaça, em nome do seu país, para defender o país. Mas ele não quer se humilhar. Ele já antecipa a sensação de que isso é uma humilhação. Ligar para o Trump. Todos os demais fizeram isso. A mexicana de esquerda negociou, o canadense, o indiano recebeu mais 25% agora porque continuou vendendo para a Rússia, o chinês está negociando, o indonésio, tailandês, sul-africano. Lula, ao contrário, complica as coisas ainda mais. Eu não sei como é que a cabeça funciona. Diz que vai fazer um movimento no BRICS para pressionar essa questão de tarifas. Quer dizer, ele quer sofrer mais uma frustração, que a Índia não vai, claro, a China não vai se meter, a Rússia já está com 1000 problemas, e nem o sul-africano, que foi lá para o Trump, ainda levou um xingamento. Não sei como é que se mete nisso. Parece que faz questão. Isso tudo comprova o que eu imagino que seja, que ele quer ter essa tarifa para ter uma desculpa para o desastre fiscal do seu governo, né? E o fato de que ele está apaixonado pela China, para justificar isso perante os brasileiros. Só que, para fazer isso, ele vai prejudicar muitas atividades, empregos e empresas no Brasil, que dependem muito de exportações para os Estados Unidos, né? Aliás, vocês lembram quando ele disse: não tem grade aqui em torno do Palácio do Planalto de jeito nenhum, não pode ter nenhum anteparo. Eu acho que ele não usou a palavra anteparo, mas foi algo semelhante, entre o Palácio do Planalto e o povo. Agora botou grade de novo, com medo. Peraí, não quiser deixar o povo entrar no palácio, é só impedir o povo de entrar. É a coisa mais fácil. Quem entra no Palácio do Planalto, porque alguém deixou entrar. Não tem como. Outra forma. Porque a segurança tem meios para impedir. Meios de força para impedir. Isso, todo mundo que trata de segurança de palácio me conta. Não tem exceção. Não? Bom, vamos em frente. Eu queria começar com o Folha de São Paulo, dá hoje, em manchete, na primeira página: prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Eu tratei de confirmar isso, e sim, confirmado. O pode ser reconsiderado ainda depende de alguns caminhos. Mas o isolamento está crescente. Há aquele espírito de corpo que mostrava uma unidade em torno de Moraes não existe mais. Bom, e outra coisa, o editorial da Folha de São Paulo, o primeiro dos editoriais, tem por título: Bolsonaro tem direito à livre expressão. Aí, depois de dizer que Bolsonaro queria ser tirano, queria dar golpe, não queria sair da presidência, era contra a democracia, a Folha escreve: democratas não se transformam em tiranos para combater a tirania. A pretexto de enfrentar a ameaça autoritária, o ministro Alexandre de Moraes, apoiado pela maioria dos colegas,
desenvolveu teoria e prática estranhas à carta, ou seja, à Constituição. Ordens de censura, muitas vezes exaradas em despachos secretos que não permitem defesa, tornaram-se lugar comum. Moraes errou ao pretender silenciar Bolsonaro numa ordenação kafkiana impossível de cumprir. Moraes erra ao mandar prender o ex-presidente por ter se comunicado com apoiadores em atos organizados pela direita. A maioria dos colegas de Alexandre de Moraes, aí eu estou pulando um parágrafo que fala de Fux, dos colegas de Alexandre de Moraes, precisa reinstituir esse princípio basilar da ordem democrática, a liberdade de expressão. O espírito de corpo ou de defesa contra assédio estrangeiro não justifica relativizar garantias constitucionais. Pesadíssimo editorial e veio da Folha de São Paulo. Agora eu encontro aqui no Instagram, vamos lá, eu achei, coincidiu, né? Eu estou lendo aquele relatório estão chamando aí de Vaza Toga /2, com dados do Talhaferro, publicado pelo Michael Schellenberger, né? E que cita a então chefe de gabinete do ministro Moraes no Supremo, dando ordens para aquela divisão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, lá na Justiça Eleitoral, que era chefiada pelo Talhaferro, mandando pressa, dizendo que estão acostumados a andar devagar, que o ministro exige pressa. Na Folha 7 diz que ela foi implacável, inclusive exige aí o afastamento de um certo Fred, que se chama Frederico Alvim, porque estava muito devagar, né? O que queria com pressa? Investigações na biometria, nas redes sociais, de pessoas que estavam presas e que a Procuradoria, a PGR, estava mandando soltar, porque não carecia de ficar preso. Mas o ministro não queria que forem soltos, tem que verificar quem são esses, né? Então investigavam, aí viam lá que a pessoa postou algo contra o Lula e tal, aí ficava preso, né? Bom, ela entrou, abriu uma conta no Instagram, está aqui, Cristina Kussahara. E na apresentação ela diz: não sou culpada de nada, vírgula, fiz o que me requisitaram. Dia 10, soltarei provas, vírgula, sigam-me e não tomem julgamentos antecipados. Não tem ponto. Aí eu fui ver qual é a instrução dela, ela é bacharel em Direito, em História, pós-graduada em História. Porque o português aqui, coitado, pô, chefe de gabinete do ministro do Supremo. Não sou culpada de nada, fiz o que me requisitaram. Que verbo é esse? Requisitaram. Fez uma requisição. Estranho, né? Depois, dia 10, soltarei provas. As provas, por acaso, estavam presas, alguma coisa. Soltarei. É uma tradução do inglês, né? Nominal, né? Release. O inglês usaria release aqui. Estranho. Em vez de ponto e vírgula, que estava mudando um pouco de assunto, estava uma vírgula. Sigam-me e não tomem julgamentos antecipados. Tomar também me parece uma tradução literal do inglês. Não façam julgamentos antecipados ou não pré-julguem, né? Mas enfim. Então, dia 10 aqui ela vai se manifestar. Ela está citada lá nesse dossiê que foi publicado. Tá? A CNN se refere a isso, eu só percebi na CNN, mas enfim. É um caso a verificar. Agora, um depoimento hoje na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, eu fiquei boquiaberto, assustado. Embora não tenha ainda a outra parte, o outro lado.
Mike Pence, que foi secretário de Estado no outro governo Trump. Estava lá, porque o ministro Barroso, presidente supremo, numa declaração outro dia, disse, olha, nós fomos pedir ajuda, o governo, os Estados Unidos nos ajudaram a defender a democracia. Mais ou menos assim. Né? Aí ele disse que, nessa audiência pública, afirma que a CIA, financiou indiretamente agências brasileiras, isso significa a USAID, né, para censurar a direita e advertir o governo Bolsonaro a não questionar as urnas eletrônicas. E disse que a principal ligação era o ministro Barroso ao NED, que é o Fundo Nacional para a Democracia, mantido pelo Partido Democrata, que houve inclusive uma ligação, TSE e WhatsApp, citou a agência Lupa, parece que é essa de conferência, para ver se aquilo é verdade ou não é, a Abrage, que eu acho que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que seria um negócio chamado Comprova, né? que ensinaram como censurar a direita. Bom, agora foi perante os deputados vão ter que tomar alguma atitude. Mas Câmara e Senado estão fervilhando. Né? Hoje conversei bastante com o pessoal que estava lá dentro. Olha, meu Deus. Lá no Senado está pertinho dos 41 necessários para ter metade mais um e ter que abrir uma comissão para estudar requerimento de impeachment contra Moraes. Já teria 39 garantidos. Falta mais 2. Né? E Alcolumbre não quer saber. Agora, senadores se acorrentaram na mesa diretora para não ter sessão enquanto não resolvessem isso. Houve, inclusive, cenas de força, violência, que a segurança do Senado quis trancar o auditório Nereu Ramos, foi aberto à força. Né? Lá na Câmara também, os deputados estão impedindo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, faça a reabertura dos trabalhos e tal. Tem essa comissão aí que já funcionou. Então, essa é a situação hoje, nesse momento. Então, é isso, eu já fui longe. Tem muita coisa ainda para falar, mas eu vou falar na próxima conversa. De Brasília, Alexandre Garcia.